Você tem alguma história de algo inexplicável que já aconteceu com você? História 1. Me lembro de ser bem nova, uns 9 ou 10 anos, e estava no estacionamento de um barzinho na Inglaterra. Me lembro de ter visto alguém na janela de uma casa, olhando para o estacionamento. Ela acenou para mim e eu senti como se conhecesse ela de algum lugar. Meus pais perguntaram para quem eu estava acenando e eu disse que era para uma moça que estava na janela. Não pensei muito nisso. 10 anos se passaram e eu estava na casa nova da minha avó. Me lembro de ter entrado no quarto dela, o que nunca tive permissão para fazer, e fui até a janela. Então percebi que estava na casa, olhando para aquele mesmo estacionamento e lembrando daquela interação de anos atrás. Então, uma garota de cerca de 9 ou 10 anos que estava naquele mesmo estacionamento acenou para mim e eu acenei de volta. Eu senti como se a conhecesse. Não consegui explicar e nunca contei a ninguém sobre isso, mas isso me deixou muito assustada. História 2. É uma história estranha, mas feliz ao mesmo tempo. Há cerca de 5 anos atrás, em novembro, perdemos a cachorra da família para uma doença. Ela era a cadela com quem meus filhos cresceram. Era amada por todos. No Natal seguinte, no final da troca de presentes, da comida e do encontro com a família, enquanto eu arrumava a casa, encontrei uma pequena estatueta de cachorro em cima da lareira. Perguntei para todos que estiveram na casa naquele dia se alguém tinha esquecido lá. Ninguém tinha. Ok, estranho, mas tomei isso como um bom presságio. Quando meu filho mais velho voltou para a faculdade no final das férias de Natal, ele perguntou se poderia levar a estatueta para se lembrar da sua cachorra. Claro que eu disse que sim. 1 ou 2 semanas depois, enquanto estava arrumando a casa, lá estava a estatueta de novo. Liguei para o meu filho e disse: "Você esqueceu a estatueta do cachorro." Ele disse: "Não, está bem aqui na minha frente, na minha mesa." Agora, eu tinha encontrado uma segunda estatueta. Mais uma vez, ninguém sabia nada disso. Não faço ideia de como essas estatuetas foram parar na minha casa, mas ainda tenho as 2 guardadas em uma prateleira até hoje. História 3. Isso aconteceu por volta de 1991. É meia-noite, estou na sala da minha irmã e deve ser lua cheia, porque embora seja por volta de 1 da manhã, e as luzes estejam apagadas, posso enxergar claramente. Tem uma tigela com milhos de pipoca no fundo, no chão, na frente da TV e algumas fitas VHS alugadas em uma pilha próxima. Eu ouço um barulho e me viro para ver o normalmente muito amigável labrador da minha irmã olhando na minha direção muito bravo, mostrando os dentes, rosnando e com os pelos arrepiados. De repente, tem um flash de luz brilhante e eu acordo como se tivesse caído na cama de um lugar muito alto. Eu penso, que sonho estranho, e aí eu voltei a dormir e de manhã liguei para minha irmã, planejando contar para ela o que tinha acontecido durante a noite. Mas ela se adianta e começa a me contar sobre o que aconteceu na casa dela. Eles acordaram com um barulho do cachorro rosnando por volta da 1 da manhã. O marido dela achou que tinha um ladrão na casa e foi procurar o cachorro. Ele estava de pé no meio da sala e rosnando. Ele não conseguia ver ninguém, então acendeu a luz. Não tinha ninguém lá. O cachorro instantaneamente parou de rosnar e caminhou até a cama dele como se nada tivesse acontecido. Ele verificou o resto da propriedade e voltou para a cama. Conversamos um pouco e descobri que eles assistiram alguns filmes alugados. E claro que comemos pipoca. Por quê? Minha irmã é um pouco supersticiosa às vezes. Então decidi não contar para ela sobre minha noite. A propósito, ela morava a cerca de 700 quilômetros de distância. História
História 4. Eu não diria que isso foi sobrenatural nem nada, mas foi definitivamente uma das coisas mais estranhamente surreais que já aconteceram comigo. Então, em 2016, me machuquei no trabalho e por cerca de 6 meses, minha vida consistiu em fazer fisioterapia e ficar confinado à cama até poder andar novamente. Com isso em mente, eu tinha muito tempo para ler livros. Um dos livros que estava lendo era Ex-Heroes, de Peter Cleanes. Agora não sei vocês, mas quando eu leio um livro, gosto de fazer uma imagem dos personagens na minha cabeça, imaginando como eles se parecem. Um dos personagens secundários deste livro se chamava Ilya, e como conheço alguém chamado Ilya, e como o livro se passa em Los Angeles, onde moro, o Ilya do livro se tornou o Ilya que conheci em minha imaginação. Mas então, algo estranho começou a acontecer. O Ilya do livro fez referências específicas a filmes como Aliens, um filme do qual o Ilya que conheço é um grande fã. O Ilya do livro era um grande fã de outras coisas que o Ilya que conheço também era. Esses detalhes parecem insignificantes, mas tinha algo tão estranho no personagem deste livro que acabei entrando em contato com o Ilya que conhecia para perguntar sobre isso. Acontece que Ilya conhece o autor, Peter Cleanes, que colocou ele no livro como personagem secundário. Quais são as chances de eu escolher comprar um livro aleatório com uma história que se passa essencialmente na minha rua em Los Angeles e apresenta alguém que conheço na vida real como um personagem secundário? Isso me surpreendeu demais e é facilmente uma das experiências mais surreais que já tive. História 5. Eu vivi. Ou era outro mundo com uma versão minha que morreu que eu vi, ou estou ficando louco, mas eu morri. Tinha um jogo acontecendo no ginásio da escola, e depois que acabou tivemos que voltar para a aula. Eu e o meu amigo não queríamos assistir ao jogo. Ao invés disso, nós queríamos atravessar a rua para ir comer no McDonald's. A rua do lado da escola não tem trânsito intenso, mas se você não prestar atenção, pode ser atropelado. Eu me lembro de andar com ele e ele deixou cair alguma coisa, então eu atravessei a rua primeiro. Enquanto estava atravessando a rua, eu vi um carro vermelho vindo na minha direção e eu fui atingido. Eu me lembro de tudo o que aconteceu. Me lembro de ficar sem ar, me lembro de acordar e dormir de novo, e então, nada. De repente, eu estava de volta na escola, e as exatas mesmas palavras saíram da boca do diretor. Meu amigo queria ir comer no McDonald's, mas eu estava ficando louco de tanto nervoso. Estava perguntando tudo para ele. Pensei comigo que tinha que ser um sonho. Então fui com ele só para ver o que ia acontecer. Ele deixou cair suas coisas de novo e eu esperei para atravessar a rua. Para meu horror, aquele mesmo carro vermelho apareceu. Eu disse para ele que ia voltar para a escola porque eu não queria morrer de novo. Ainda consigo ver a outra versão de mim naquela rua todo destruído. Nem se mexia. História 6. Um dia, quando eu tinha uns 8 anos, não fui para a escola porque eu estava doente. Era para o meu amigo trazer a lição de casa para mim, mas ele não veio. Naquela noite, eu tive um sonho. Eu estava com o meu amigo em um parquinho, ao lado da nossa escola, e nós estávamos conversando. Então ele me disse que estava bem e que não doeu quando aquele carro atropelou ele. No dia seguinte, minha mãe quis falar comigo sobre algo e me perguntou se eu queria saber o que tinha acontecido com o meu amigo. Eu disse para ela que eu já sabia de tudo porque ele tinha me contado. Ela pensou que meu avô tinha me contado, mas ele não falou nada. Ele disse que não queria me contar sem que ela soubesse. Naquela noite, eu tive um sonho novamente e estava falando com meu amigo de novo. Nós estávamos brincando e nos divertindo, e ele me disse que precisava ir de verdade e que nós não íamos nos ver nunca mais.
No dia seguinte foi seu funeral, e eu realmente nunca mais sonhei com ele depois daquele dia. História 7. Quando eu era criança, eu jogava beisebol, e eles estavam distribuindo os troféus no final do campeonato. Eles chamavam os nomes das crianças enquanto recebíamos nossos troféus. Aconteceu de ter uma criança com o mesmo nome que eu. Nós nos encontramos depois da cerimônia porque foi estranho, já que nosso sobrenome não é muito comum. Fazíamos aniversário no mesmo dia e tudo. Nós éramos parecidos, nossos pais se chamavam Derek e nossas irmãs se chamavam Lily. Na época eu achei isso muito legal. Agora que sou adulto, acho legal, mas também muito perturbador. História 8. Neste verão, comprei para a minha namorada uma viagem de aniversário de última hora para andar de caiaque pelas ilhas San Juan, na costa do estado de Washington. Depois de uma longa viagem de carro e balsa, encontramos o grupo de cerca de 20 pessoas e fomos levados para uma van para um passeio até a praia. Minha namorada tem um nome único, semelhante ao nome de uma pintora famosa. Digamos que seja Rebecca Warhol apenas por diversão. Não é. Ela é muito simpática e começou a conversar com a mulher de meia idade sentada ao lado dela na van, enquanto a gente esperava para sair. A mulher disse que sempre amou o nome Rebecca, pois era o nome da mãe dela. Elas tiveram uma conversa agradável na van, até que o guia passou a ficha de inscrição para todos nós preenchermos. Foi quando as coisas ficaram estranhas. Minha namorada escreveu seu nome inteiro na folha e passou para a mulher, que imediatamente gritou: "Oh meu Deus!" e começou a chorar. Após alguns minutos de confusão total, ela nos disse: Rebecca Warhol era o nome inteiro da minha mãe e essas ilhas eram seu lugar favorito no mundo. Ela se foi neste verão e viajamos centenas de quilômetros para espalhar suas cinzas aqui. Nós ficamos atordoados. Eu literalmente escolhi uma data, hora e empresa de turismo aleatórias e então fomos divididos no mesmo grupo que esta mulher e minha namorada estava sentada ao lado dela no ônibus. Quais as chances disso acontecer? Ela continuou dizendo: Minha filha nos disse que vovó Rebecca estaria conosco nesta viagem, e eu não acreditei até agora. Foi a coincidência mais inacreditável que já experimentamos e me convenceu totalmente de que há mais neste mundo do que pensamos. Como meu irmão disse mais tarde, o universo piscou para nós naquele dia. História 9. Já postei isso antes. 2 dias depois que um dos meus amigos mais próximos e queridos se foi, estávamos quase esperando por isso depois que ele sofreu um terrível acidente. Adormeci na biblioteca da escola. Isso depois de alguns dias horríveis tentando processar tudo e voltar para a vida normal. Eu estava dormindo muito mal. Coloquei minha cabeça em meus braços na mesa da biblioteca e quando acordei, ele estava do meu lado. Era um cenário que tinha acontecido muitas vezes. Nós revisando e estudando juntos na biblioteca, sussurrando piadas e brincando, que não parecia nem um pouco estranho. Nós nos levantamos e andamos por aí, observando um bibliotecário colocando livros nas prateleiras. Tinha uma garota lendo um livro sentada no chão, com meias amarelas fluorescentes. E meu amigo fez uma piada de tiozão sobre as meias serem muito barulhentas para a biblioteca. Conversamos em voz baixa sobre nada demais, o bate-papo de sempre, e voltamos para as carteiras. Quando acordei, ele tinha ido embora. Fiquei assustado, mas estranhamente feliz. Percorri o mesmo conjunto de prateleiras e tive um déjà vu. Vi o mesmo bibliotecário guardando os livros e a mesma menina de meias amarelas ainda lá sentada no chão lendo. Juro até hoje que não tinha visto eles antes de ter pegado no sono naquele dia. Gosto de pensar que foi sua maneira de se despedir. Isso me ajudou imensamente, embora eu saiba que provavelmente foi apenas um sonho. Mas a coisa das meias sempre ficou comigo, e sempre
Sempre que vejo um par de meias amarelas barulhentas, não com muita frequência, penso nele e em nossa última conversa. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.